Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos. Professor André aqui da USP de São Carlos. Vamos agora falar um pouco de locomoção de veículos rodoviários, né, e fazer um exemplo do cálculo da força tratora na planilha, né, no Google Sheets, para ver as diferenças aí, para montar toda a estrutura, assim como a gente fez lá com veículos ferroviários, tá? Então vamos lá. Essa planilhinha aí, depois posso deixar ela disponível para vocês. A ideia é o mesmo, né? Então a gente tem aqui as referências das fórmulas que a gente vai usar, né? Então lembrando que a força tratora aqui vai ser o mínimo, né, da aderência e dessa equação aqui, né, do motor, né, que é potência por velocidade. A aderência aqui a gente depende do atrito, né, que pode ser aqui um exemplo, né, de uma bibliografia, né, com relação ao tipo da superfície, as aderências e o peso aderente. Lembrando que, diferente da locomotiva, o peso aderente aqui depende de você saber qual é o eixo motriz, tá? Então, por exemplo, esse caminhãozinho aqui é um 4x2, tá? Então, esse eixo daqui é motriz. Então, o peso nele só que entra no TD, não é o peso do veículo, tá? Da mesma forma, esse caminhão aqui ele é um 6x2, ou seja, ele tem 6 pontos de contato e apenas um desses dois aqui traseiro é motriz. Então você não pode considerar o peso total nos dois eixos, tem que considerar o peso só em um dos eixos, tá? Que é onde é a parte motriz. E o 6x4, que aí sim você usa os dois, né, os dois eixos traseiros aqui, os dois são motrizes. Então o motor joga, né, o cardão joga força tanto nesse quanto no outro. Então os dois eixos aqui traseiros fazem força, então por isso que é 6x4. E aí sim, o peso aderente deste caminhão é o peso dos dois eixos traseiros, tá? Esse aqui é o peso só em um dos eixos, tá? E esse aqui é o peso desse único eixo. Então, lembrando aqui, né, das equações, o que você entra, o que sai, tá? E aí a grande novidade agora é que, além das forças, a gente agora vai ter a velocidade. Então, essa velocidade que entra aqui, na verdade, a gente depende da rotação do motor, do diâmetro do pneu e desses fatores de redução da caixa de câmbio e diferencial, tá? Então, a partir desse equacionamento aqui de rotação do motor e tal, você acha a velocidade com a mesma rotação você acha a potência, tá? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui só para vocês verem o que precisa montar, que vocês vão ver que é diferente, né, da locomotiva, que era motor elétrico, porque agora a gente tem essas marchas aqui, tá? Então eu peguei um exemplo qualquer, fica disponível aqui para vocês consultarem. Esse aqui é um caminhão que eu escolhi aqui. Então o catálogo dele tem todas as dimensões, altura, entre eixos e tal. Então isso aqui é só o cavalo, né? Depois a gente vai considerar o peso aqui da carroceria também. Então eu peguei esse primeiro aqui, tá? Poderia ser qualquer um deles, mas só para sistematizar aqui as equações. Então eu peguei esse primeiro modelo, aí tem aqui o tipo do motor, esse D13K420. Tem aqui as reduções de todas as marchas, ó. Então a primeira e segunda aqui, ó, 14, 11, 9, 7 e assim por diante. Então, tô vendo que eu peguei do mesmo modelo, tá? Que era do 3000, ó. Então eu tenho que sempre manter a mesma coluna, tá? E aí tem todas as outras informações aqui que seriam necessárias, tá? E o motor, eu precisei também procurar aqui na internet, você acha aquele mesmo motor, o D13K420. Tem aqui a foto dele, as características, e o mais importante é isso aqui, ó. Então, aqui dentro, né, dos motores, eles trazem para você, além, né, de toda a estrutura aqui, mas ele traz esse gráfico, tá? Muitas montadoras, né, de motor, fábricas de motores, eles trazem também o consumo específico em combustível embaixo. Nesse caso aqui ele não traz, mas ele traz a banda aqui, tá vendo? A banda econômica vai de 900 a 1.400 rotações e o ótimo é entre 1.050 e 1.300, tá? Então, operando nessa banda aqui, ó, você está no consumo ótimo. Tá? Aí, dentro disso aqui é o modo econômico. E aí o que eu fiz? Então, isso aqui é o motor real daquele cavalo, tá? Então, o que eu fiz é peguei esses pontos aqui de rotação do motor em RPM e tirei aqui a potência do motor. Então, tá vendo que para esse gráfico em verde aqui, contínuo, eu tenho aqui, né, 200 HP, 225, 250 e assim por diante, tá? Então o que eu fiz aqui só transcrevi todas essas informações para cá, tá? Depois vocês podem mudar, fazer outras alterações e tal. Então aqui eu considerei o peso aderente do caminhão de 17, por quê? Né, lembrando que o peso da balança, o limite de eixo duplo, né, como esse aqui é um 6x4, então o peso aderente total dos dois. Então eu vou considerar como 17 toneladas, que é o limite da balança. Mas se você olhar aqui no peso, ó, o peso do eixo traseiro, né, seco, que é 4 toneladas. Onde que está aqui? Cadê? E freio, eixo...
Aí na suspensão a capacidade é de 20, tá vendo? Então é 20 toneladas que ele tem de capacidade, tá? Mas ele seco, né? Só o eixo aqui são 4, mas aí depois vai ter mais a carroceria aqui em cima, né? Então eu vou usar o limite de 17, como se fosse o caminhão tá carregado, tá? Claro que poderia ser qualquer outro peso, teria que pesar na balança. Então a conta aqui do peso aderente, então vai ser a gravidade vezes essa tonelada. Aí o caminhão eu considerei de 74 toneladas, né? Então aqui também tem a conta do peso em toneladas vezes a gravidade para transformar em quilonewton. O diâmetro do pneu eu tirei de lá, o diferencial também. A área também eu tirei lá das medidas da relação da ficha técnica. Então, esses valores de redução de marcha. Então, esse caminhão tem 12 marchas, tá? Como estava descrito aqui. Então, tá vendo? Ele vai até a 12ª marcha, tá? Que vale 1 a última. Então, eu trouxe tudo para cá os valores. E a rotação também. Lá. Lembra que eu tinha a rotação e HP. E aí eu já trouxe aqui também em quilowatt para poder fazer as contas, né, da nossa formulinha. Beleza? Bom, o que a gente vai precisar então? Então, primeira coisa, como eu falei, a gente tem que se preocupar em como o Google Sheets interpreta a plotagem. Tá? Se você fizer igual do Excel, que você vai fazendo separado cada marcha, velocidade, força, quando você for juntar tudo isso, ele não vai funcionar. Lembra que o Google Sheets tem que ficar tudo junto, unificado, como se fosse um banco de dados único. Então eu tenho que criar uma única coluna com a velocidade, tá? Então primeiro eu vou fazer aqui a rotação do motor em RPM, aí a potência em quilowatt, e aí com esses aqui eu vou calcular a velocidade em quilômetros por hora, tá? Então na verdade eu vou pegar esse aqui e vou pôr para cá, para fazer um do lado do outro. Então, ó, rotação do motor. E aqui eu vou colocar a marcha. Tá? Então, ó, o que vai me importar? Eu preciso identificar esse cara aqui, que é importante, para eu calcular a minha velocidade. Tá? Porque para cada marcha, né, se você lembrar aqui da equação, para calcular a velocidade depende da rotação do motor, do GT, né, que é a transmissão da marcha, e o GD, que é do diferencial. Então, o diferencial está aqui, é constante, mas a marcha depende, tá vendo? Para cada marcha você também tem uma redução aqui. Então, eu vou fazer primeiro... Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar todas essas rotações aqui, ó, e vou trazer para cá. E já vou aproveitar e já trazer também aqui a potência do caminhão. E aqui tudo da marcha 1. Beleza? E aí, finalmente... não, vou ter que descer todo mundo aqui para baixo, senão não vai dar. Isso, vou fazer aqui embaixo. E aí, eu vou calcular aqui a força tratora depois, tá? Então, primeiro a velocidade. Então, vamos fazer lá a função. O que é? É 60 N pi d, tudo em cima, depois GT, GD e 1000. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Então, eu posso fazer pela função let, né, como a gente já viu. Então, N, que é o número de rotações, que é esse cara aqui. O D, que é o diâmetro do pneu, que vai ser esse carinha aqui, que ele é constante. O GD, que é o diferencial, que é esse cara aqui que está constante. E o GT, aí eu preciso fazer uma procura, porque cada hora eu vou descendo isso aqui, né, marcha 1, marcha 2, marcha 3, até a 12, e ele vai mudando. Então eu preciso fazer aqui um proc V, né, ou proc X, tanto faz. Então eu vou ter que procurar o quê? Eu vou ter que procurar essa marcha, tá? E onde que eu vou procurar ela? Eu vou procurar nesta tabela aqui, ó. Tá? E eu vou querer a segunda coluna, que é a minha redução. E ele tem que achar o valor exato. Tá? Então tudo isso aqui, ó, é só para definir
as variáveis. Então, N, que é o J3, o D, que é o B11, o GD, o GT, que é essa função aqui. Então, embora seja uma função, isso aqui vai me retornar um valor. Tá? Tanto que se eu grifar aqui, ó, ele vai retornar 14,94, que é a primeira marcha, 14,94. Tá? E aí, depois que eu definir todas as variáveis, agora eu posso colocar a função. Então, a função é 60 vezes N vezes π vezes D dividido por GT, GD e 1000. Tá? Então, essa formulinha aqui, ó, 60 NPD dividido por GT, GD, 1000, é esta fórmula aqui, ó, 60 NPD, GT, GD e 1000. Tá? Então, lá, ele calculou a velocidade para a primeira marcha, na rotação de 800 do motor, é isso aqui. Tá? E aí, o que eu vou fazer agora é, eu vou copiar tudo isso aqui para baixo. Tá? E a única diferença que eu vou fazer é, eu vou pegar esse cara aqui, você sempre somando 1. Para poder mudar de marcha. Tá? Então, ó, tá vendo que a rotação é a mesma, então eu vou repetir, tá vendo? A mesma rotação até 2100, né, que é o limite lá do meu motor. Aí eu tenho que repetir de novo para a segunda marcha. E veja que ele já recalculou aqui, ó. Porque ele usou essa rotação agora com a segunda marcha. E se eu grifar aqui o PROC-V, ó, você vai ver que ele pegou agora 1173, ó, 2,1173. Tá? E ele fez o cálculo da velocidade. E dessa forma, e a potência também vai ser sempre a mesma, por quê? Porque para essa rotação eu tenho essa potência do motor, tá vendo? Independente da marcha, né? Isso aqui é só o motor. Então, agora com essa estrutura, ó, eu consigo vir copiando e para a terceira marcha, para a quarta marcha, para a quinta marcha, para a sexta marcha, para a sétima marcha, oitava, nona, décima, 11ª e 12ª. Então veja que o caminhão na 12ª marcha, na maior rotação dele, ó, 109 que ele consegue atingir. Na 11ª marcha, 86, tá vendo? Então para cada marcha agora ele tem uma velocidade diferente, tá? Então, ó, isso aqui é só para calcular a velocidade, né? Lembrando que eu tenho que calcular a velocidade, que está aqui, para agora jogar nessa fórmula aqui, tá? Para eu achar a minha força tratora e depois comparar, né, o mínimo entre o motor e a aderência. Então eu posso fazer primeiro aqui, vamos fazer primeiro a força de aderência, que é mais fácil, né, em kilonewton. Então a força de aderência é F, né, o atrito, que eu vou usar essa aderência aqui, e o peso aderente, que é o TD. E o peso aderente já é uma constante que está aqui, que eu já defini, então é F vezes TD. E aí ele vai puxar para todo mundo, isso aí mesmo. Tá? Então, esse cara aqui eu vou deixar em vermelho, porque ele é o nosso limitante. Né? Não posso ter forças maiores do que isso. Tá? E agora, o que eu vou fazer é, eu preciso montar aqui uma sequência de uma linha e 12 colunas com início em 1. Então, olha lá, ele vai de 1 até 12. Por quê? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou calcular agora a força tratora, tá? Dessa marcha aqui em kilonewtons. Tá? Então, eu só coloquei aqui para poder integrar, né? Então, vai ter um texto força trator, espaço, aí integra com o valor que está lá em cima, né? Que é o N1, vou travar a linha. E para dizer que é a primeira marcha, né? Em kilonewtons. Opa, não. Então, tudo isso aqui, ó, eu vou ter que calcular um por um, tá? Por quê? Porque cada marcha vai ter uma combinação de velocidade, tá vendo que aqui é a primeira marcha, que vai ter uma velocidade e vai ter uma força tratora. Depois, para essas velocidades aqui, eu não posso ter na segunda marcha uma força tratora. Tá? Por que eu estou fazendo dessa forma? Novamente, é como o Google Sheets interpreta as coisas. Tá? Se você fizer de outra forma, você vai ver que as marchas vão ficar tudo uma em cima da outra. E não é para ele ficar. Tá? Então, a forma correta de se fazer, uma das formas, né, é desse jeito aqui. Então, o que eu vou fazer? A fórmula nada mais é do que eu primeiro tenho que comparar. Né? Se esse cara aqui, né, que é a minha marcha, for igual à marcha que está aqui em cima, então eu vou executar o meu comando, que é o eta, que
que é a eficiência do motor, que é, cadê? Eficiência do motor aqui. A potência, que vai ser essa que está aqui vinculada com a rotação do motor. E a velocidade, que vai ser essa que está aqui, também vinculada com aquele cálculo da rotação do motor. Tá? E aí, bom, já que eu defini as variáveis, eta, p e v, o que eu preciso fazer? É só calcular a minha equação. Então, a minha equação é eta vezes 3,6 vezes p sobre v. Né? P sobre v. Né? Só lembrando, aqui é 3.600, mas eu já dividi por 1.000 porque essa equação aqui, ele me retorna em newtons. E como eu estou fazendo tudo em kilonewton, eu já dividi por 1.000. Então, 3.600 vai virar 3,6, tá? Isso. Então, se for igual, então se for a primeira marcha, aqui também for a primeira marcha, ele vai fazer essa conta. Se não for, ele vai deixar em branco, tá? Porque eu não quero que ele faça nada. Então, vou copiar aqui e copiar tudo lá para baixo. E aí vocês vão perceber que, para essa primeira marcha, ele só calculou de fato onde tem a primeira marcha, tá? Aqui tem a fórmula. Se você entrar aqui, a fórmula está aqui, mas ele não resolve isso, tá? E aí agora eu posso copiar toda essa coluna aqui, para as demais, até a 12ª. Então, se eu não errei nada, então lá, tá vendo? Agora eu tenho aqui, as forças tratoras da segunda marcha, e vocês vão ver que eles estão alinhados exatamente aqui, segunda, tá? Aí depois terceira, aí quarta, quinta, sexta, tá vendo? Você vai ter a força exclusiva para cada uma das marchas até a 12ª, tá? Então, dessa forma, você monta um banco de dados inteiro com todas as equações para a força tratora, e aí você vai conseguir plotar. Então, a plotagem agora, você vai pegar todo esse cabeçalho aqui, né, de todos esses dados, até a 12ª marcha, e agora você vai inserir. Então, inserir, gráfico. Então, ele pegou aqui de I2 até Y170, perfeito. Aí, eu gosto, como eu falei, eu vou usar o de área, por enquanto. E aí, aqui eu preciso da velocidade no X, né? Lembrando que é gráfico de velocidade e força tratora. E aqui eu vou pôr só, então, primeiro eu vou pôr a da aderência e depois o das marchas. Então, a primeira marcha, a segunda marcha, a terceira marcha, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a 10ª, 11ª e 12ª, tá? Então, tenho aqui todas as forças, né? E aí a única coisa que eu vou fazer é mudar lá na série que essa força de aderência aqui, ela não preciso ter a área embaixo, tá? Por que isso? Então, vamos só aumentar o gráfico para a gente entender. E vamos mexer mais em algumas configurações aqui para relembrar. Então, legenda do título horizontal. Então, embaixo é velocidade em quilômetros por hora. Né? O vertical, que é força, em kilonewtons. Tá? E aí, se você quiser também mudar aqui as linhas de grade, né? Por exemplo, embaixo está de 20 em 20. Posso colocar de 10 em 10, por exemplo. Opa, aí estou no eixo vertical. O vertical pode ser de 20 em 20. E o horizontal pode ser de 10 em 10, por exemplo. Porque as velocidades estão quebradas, né? Então, vou deixar 100 porque ele já estava melhor posicionado. E o eixo vertical, eu vou colocar o dados assim, para tirar a vírgula. Pronto. Então, só para lembrar, então por que eu gosto de usar o de área? Porque, embora essa aqui seja a 11ª marcha, né, o FT, ou 11ª, eu posso usar qualquer ponto aqui embaixo dessa área, tá? Dessa curva para baixo, porque aqui é a potência máxima naquela rotação. Então, tá vendo que aqui a primeira marcha, eu tenho ali 180, 187 kN, mas a minha aderência para o piso que eu estou usando, ele só tem, né, esse valor aqui, tá?
Então, a minha aderência aqui, ó, ela é 133, tá? Então, quer dizer que eu não posso usar a primeira e a segunda marcha? Claro que não, você pode usar. Só que você não vai usar o pico, você vai usar ela limitada. Por isso que é tudo que está na área aqui embaixo que você pode usar, tá? Então, essa é a configuração que você deve fazer para montar aí a sua estrutura de força tratora, tá? E o próximo vídeo a gente vê como é que faz a resistência, que é a mesma lógica, né? Agora a gente vai ter uma coluna lá no final de resistência do caminhão, beleza? Então, obrigado aí e até o próximo vídeo.